O meu filho já lê frase, mas texto ele tem dificuldade. Veja bem, Iriane, é assim mesmo, olha só. Se ele ler frase, não sei como é que está o nível da leitura de frase com ele. Primeiro ele tem que ler as palavras corretamente, porque quando ele lê as palavras, digamos assim, olha, se ele lê corretamente a palavra macaco, se ele lê corretamente a palavra comeu, se ele ler corretamente a palavra pipoca, ele vai conseguir ler a frase: o macaco come pipoca. Depois que ele começar a ler frases corretamente, eu já falei isso num vídeo, ele tem que ler 3 vezes ou mais. Eu estou com esse processo lá na minha sala de aula, com minhas crianças. Eu coloco a frase no quadro, eu peço para eles lerem primeiro com a cabecinha, para eles conseguirem dominar a leitura da palavra, das frases, para depois eles lerem em voz alta. Esse é um processo, é demorado, uns demoram demais, os outros custam a ler, é assim mesmo. Mas ele tem que ler a frase corretamente para ele passar para o texto, porque ele tem que entender o que leu. Se ele não entender o que ele está lendo, aí ele vai passar para o texto assim com muita dificuldade. Vai ficar aquela leitura silabada, sabe? O, ma, ca, co. Então a gente tem que tirar disso. E como? Do jeitinho que eu expliquei. 3 leituras ou até vezes mais. Ele tem que conhecer a palavra, conhecer todas as palavras da frase, aí ele volta lendo. Não passa para frente enquanto ele não dominar aquela leitura. E a primeira leitura você pede para ele ler com a cabecinha, mamãe. Porque é aí que ele vai evoluir, tá? E no início é um pouco demorado, mas depois ele consegue, tá? O texto, esse texto é mais na frente. Primeiro a frase, depois você consegue ele ler o texto. E a mesma coisa, fazendo a leitura com a cabecinha, tá? Depois que ele conseguir ler ali com a cabecinha, vai ler em voz alta, ele vai ler até entender. Que não adianta você dar um texto para ele. Não lê nada. Adianta o quê? Ele conhecer as palavras, lendo com a cabecinha, lendo em voz alta, tá? Não deixe ele ler silabado. Como é que ele não vai ler silabado, Helena? Ele vai ler com a cabecinha, que ele consegue entender a palavra. Porque a leitura, tá? Eu estou lá com meus alunos, hoje mesmo o Gabriel, doido para ler lá um pedacinho, lê de novo. Enquanto ele não leu a palavra corretamente, eu não avancei, tá? Assim, Gabriel, volta, pensa, respira, vamos ler com a cabecinha primeiro, lê, peraí. É assim que a gente faz. Aí ele conseguiu ler. Depois que ele conseguiu ler, a frase era até o que mesmo? Deixa eu lembrar. A mala é do tatu. Simples, né? Palavrinha simples. Mas ele começou lá atrás, assim, de não sabia nada, né? Então, isso para ele era muita coisa, tá? Mas enquanto ele não conseguiu ler a palavrinha mala, gente, é engraçado. Ele leu mala, ele falava mamão. Você morre de rir, porque eles associam amar de alguma coisa, tá? Então, a gente tem que fazer isso, essa paciência, esse momento assim de voltar lendo, porque o seu filho vai ler na prática fazendo esse treino, mamãe. Esse treino devagar, palavra, frase, para depois ele pensar em chegar em texto, tá bom? Não tenha pressa, tudo no seu tempo, mas bem feito.